Olá, aqui nós estamos para continuar o nosso ensinamento, né? E grandes coisas o Senhor tem revelado através da tua palavra e muito mais Ele revelará. Em nome de Jesus, é só nós crermos e prestarmos atenção na palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus eu te peço, abra o nosso entendimento, revela-nos, Pai, o teu querer, usa-me, Senhor. Usa-me para dizer aquilo que o Senhor quer que nós saibamos e nos dê entendimento da tua palavra em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje a nossa leitura é aqui no livro de Salmos, né? O Salmos 33, que nós vamos ler hoje. E o título dele diz assim para nós: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. O júbilo, a alegria daquele que crê em Deus, quando ele contempla a obra de Deus, ou seja, a obra que Deus está fazendo, né? Na minha vida, na sua vida, quando nós olhamos e vemos, né, a obra de Deus sendo feita, nós nos alegramos, mas entenda, só se alegra quem crê que aquilo é a obra de Deus, que aquilo é o plano de Deus, né? A alegria, o júbilo, ele vem no coração daquele que crê, quando ele contempla a obra que Deus está fazendo, né? E o salmo ele inicia assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Entenda, nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque nós somos justos. Estamos buscando a justiça de Deus, estamos buscando andar em retidão, ou seja, nós estamos nos desviando do mal, né? Nós estamos buscando obedecer, buscando a obediência a Deus, buscando o conhecimento de Deus. Então, nós somos retos, nós somos justos, nós precisamos entender. O reto e o justo é aquele que se desvia do mal, né? Aquele que procura não pecar e aquele que obedece os mandamentos do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ama a Deus, ele obedece, ele ouve os mandamentos, ou seja, ele guarda os mandamentos, ou seja, ele vive os mandamentos. Ele não só ouve, ele não só vê, ele simplesmente junta, ele faz um conjunto de vida, crença e prática. Esse é o reto, esse é o justo. Aí ele diz: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltérios de 10 cordas. Entenda? Nós precisamos nos alegrar na presença de Deus. A maneira que nós temos de dizer ao Senhor que estamos felizes de ver a obra dele, né, de ver, de contemplar com alegria o que Ele está fazendo na terra, na vida das pessoas que creem nele, é cantando, é adorando ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Se Ele habita no meio dos louvores, quando nós louvamos, Ele está ali. Quando nós estamos adorando ao Senhor, ali Ele se faz presente. Ele continua: cantai-lhes um cântico novo, tocai bem e com júbilo, tocai um cântico novo. Cada dia Deus faz uma coisa nova na nossa vida. E Deus, Ele quer que nós cantemos isso para Ele. Deus, Ele quer que nós renovemos a nossa adoração, o nosso cântico a cada dia. Porque quando Deus, Ele renova o nosso dia, a nossa vida, sempre há coisas novas. Então nós precisamos cantar essas coisas novas a Deus, né? Como um cântico nós oramos a Deus, né? Pela graça e pela misericórdia dele, né? Por mais um dia, por tudo aquilo que ele fez naquele dia. E aí ele continua assim: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Todas as palavras do Senhor, elas são retas.
E todas as obras do Senhor, elas são fiéis. Entenda que aqui ele diz para nós que a obra do Senhor, ou seja, a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para terminar. Se ele começou uma boa obra na sua vida, na minha vida, ele é fiel para terminar. Nós só precisamos crer. Crer é a chave para chegarmos a Deus. Porque é a partir do crermos que nós adquirimos uma fé mais firme. Crer é a chave para entrar no reino de Deus. E ele continua: ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Entenda, ele ama a justiça e o juízo. Ele ama aquele que faz as coisas certas, aquele que age de maneira justa, aquele que sabe, né, as suas limitações e ele consegue fazer aquilo que Deus o pede para fazer, aquilo que agrada a Deus. Aí ele continua dizendo: a terra está cheia da bondade do Senhor. Entenda, em todos os lugares que nós olhamos, que nós vamos, ali está cheio, né, da bondade de Deus. Tudo que nós vemos de bom, pode ter certeza, nada é do homem, tudo é de Deus. A bondade é de Deus, tudo é de Deus. E ele fala: pelas palavras do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Pelo espírito da sua boca, ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouro. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Entenda, o Senhor ele diz que ele ajunta as águas, né, do mar como num montão. Ou seja, Deus ele é tão grande que ele junta a água do mar na mão dele, que diz que ele junta como um montão. Entenda, só Deus consegue juntar a água do mar. Eu não consigo ver nem o fim do mar. E Deus ele consegue juntar o mar, para nós entendermos a grandeza dele. E ele diz: temam toda a terra ao Senhor. Deus ele diz para mim e para você que se for para ter medo, né, temam ao Senhor. Mas não um medo de espanto, é um temor, é um medo de respeito. Entenda, há uma diferença entre você ter medo e você temer com respeito. Né? Aquela pessoa chega, né, uma autoridade, um juiz, né, ele chega e você, por respeito, né, você reverencia, você muitas vezes até, né, se comporta de maneira diferente, dobra, né, até a cabeça se necessário for, de acordo com a situação. Assim Deus quer que nós chegamos a Ele, com temor, com respeito, com reverência, porque Ele é grande. Ele está nos dizendo que Ele junta as águas do mar como um montante, ou seja, como ele consegue fazer isso? Com as mãos dele, de tão grande que ele é. E aí ele continua: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Deus ele criou os céus, a terra, o mar, com a voz dele. A única coisa que Deus não criou com a voz foi o homem, porque ele disse que nós seríamos imagem e semelhança dele, para você ver o quanto o homem é importante para Deus, o quanto o homem é especial, e nós precisamos nos dar esse valor, nós precisamos entender, nós somos muito especiais. E aí continua: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebrando os intentos dos povos. Entenda, em Salmo 1, né, ele fala que bem-aventurado é o homem, né, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios. E agora o Senhor diz assim: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos do povo. Entenda, feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor. Ou seja, feliz é aquele homem, aquela mulher, aquele governante que ele não ouve o conselho, né, de pessoas que não têm, né, uma iluminação, né, não tem a revelação, não anda, não crê na palavra de Deus. Então ele diz aqui: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos do povo. Entenda, o Senhor desfaz todos os conselhos que não estão certos, quando nós tememos e cremos nele. Aquele que crê, que é reto, os conselhos que vêm até ele, que são errados, é Deus que quebra. Aí ele continua, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Entenda que há um povo que ele é escolhido para receber a herança do Senhor. Nós somos esse povo e nós estamos nos prontificando para tomar posse dessa herança, porque essa herança ela é do povo de Deus, dos que creem na palavra, aqueles que vivem a palavra, aqueles que praticam a palavra. Precisamos sempre lembrar disso. Essa promessa da herança é para todos nós, mas os que creem, os que praticam, os que vivem a palavra de Deus. E aí ele continua: o Senhor olha desde o céu e está vendo todos os filhos do homem. Se alguém nessa terra acha que pode fazer algo e esconder, se engana. De Deus, nós não conseguimos esconder nada. Ele está lá no céu. E nós podemos estar aqui dentro da nossa casa. Ele vê tudo. Você pode se esconder onde você quiser se esconder e achar que ali Deus ele não está com você. Não pense isso, não se engane. Deus ele vê tudo. Ele sabe de tudo. E ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não podemos nos enganar. A palavra de Deus diz que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele vê tudo, ele sabe de tudo e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há nada que nós possamos fazer para esconder de Deus. Podemos esconder do homem, mas de Deus não. De Deus nós não conseguimos esconder nada. Aí aqui continua: ele é que forma o coração de todos. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Entenda? Todo aquele que aceita Cristo, todo aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Senhor, ele molda, ele transforma, ele muda, ele forma o coração daquele homem, daquela mulher. E você pode ter certeza que a partir do momento que a mudança começou lá no coração, lá de dentro, essa mudança ela vai espelhar aqui fora, no reflexo, no espelho de Cristo, porque a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança dele. Então, a partir do momento que mudou o coração, todo o corpo vai resplandecer a vida de Cristo. Aí ele continua: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. Não há homem grande, não há homem forte. O único que é grande é Deus. O único que é forte é Deus. Nós de nós mesmos não podemos nada, não somos nada. Temos sempre que reconhecer a grandeza de Deus, né? A obra de Deus, tudo, as maravilhas que Ele faz. Temos que reconhecer. Nós não temos mérito nenhum nisso. É tudo de Deus. Tudo é dele. Ele fez com as palavras, né?
O homem ele fez com a sua própria mão, tudo quem fez foi ele. Se ele quiser, ele junta as águas do mar, se ele quiser, ele junta as areias, né, que existe nessa terra. Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível. Se há algo na sua vida que é impossível, saiba, o nosso Deus é o Deus do impossível. E ele continua assim: o cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força, entenda? Nem o homem, nem os animais são fortes, seguros o suficiente como o nosso grande e poderoso Deus. Nós não podemos concentrar as nossas expectativas, a nossa fé, a nossa crença em homens e nem em objetos, porque tudo nessa terra será destruído. Nós precisamos confiar em Deus, crer em Deus, confessar Deus, viver Deus. O Senhor Jesus é o nosso Salvador. Deus é o nosso Pai. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Nós precisamos confessar isso todos os dias. Aqui continua assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Entenda, você teme a Deus? Você crê em Deus? Então Deus está olhando para você. Você acredita que Deus ele tem misericórdia de você? Pois é. Então Deus ele está com os olhos deles fixos em você. E você pode ter certeza, se há uma causa impossível, ele já entrou em ação na sua vida. Assim como na minha vida, e assim como na vida de todos aqueles que são retos e justos e que temem ao Senhor. Aí ele continua: palavra livre para livrar a sua alma da morte e para o conservar vivos na fome. Entenda, ele já deu ordem aos anjos dele ao nosso favor para nos sustentar onde quer que nós formos. Ele já deu ordem para que nos sustente, porque ele diz: para livrar a sua alma da morte e para o conservar vivo da fome. Na fome, entenda. Ele nos livra da morte, ele nos alimenta, ele nos sustenta e ele nos conduz. Esse é o nosso grande Deus. E aí ele diz: a nossa alma espera no Senhor e ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Quando nós fazemos de Deus o nosso escudo, aquele que guarda a nossa alma, que protege a nossa alma, pode ter certeza, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque quando você faz dele a sua segurança, você está seguro, porque Deus é o Deus que guarda, que livra, que protege, que sustenta, que conduz. E ele continua: pois nele se alegram o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Entenda que aqui, no final, ele diz: seja a tua misericórdia em nossas vidas, como nós esperamos, porque a tua misericórdia ela é infinita. O amor de Deus, ele é infinito. Quando nós esperamos com paciência no Senhor, pode ter certeza que tudo aquilo que Ele nos prometeu virá. Nós só precisamos confiar e crer. Crer é a chave para entrarmos no Altíssimo, na sala celestial de Deus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Oh, Deus, sabemos que Tu és grande, Tu és lindo, maravilhoso e gosta, tem prazer, tem alegria quando nós adoramos ao Senhor, Deus. Que possamos a cada dia cantar um cântico novo para Ti, que a cada dia possamos nos alegrar com as obras que o Senhor faz em nossas vidas, que o Senhor faz ao nosso redor, oh Deus, que possamos crer que
tudo vem do Senhor, a bondade é tua, o amor é teu, a misericórdia é tua, que possamos a cada dia entender e declarar isso, Pai, porque nós queremos viver de acordo com a tua palavra, queremos fazer aquilo que agrada ao Senhor, ser reto, ser justo, andar em bondade é o que agrada ao Senhor, então é isso que nós vamos fazer, Pai. Oh Deus, nos ajude, não permita que olhemos nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Oh Deus, por maior que esteja a tribulação, por maior que seja a dificuldade, Senhor, que nós não olhemos com o olhar de dificuldade, mas que olhemos com o olhar de fé, de que nós iremos vencer, de que tudo dará certo, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.